Boa tarde, meu nome é André Antunes e eu vou dar início à sessão número 5 de Redes Prediais, Projeto Solar Térmico. Eu tenho aqui a obra do edifício top, na parte no separador de águas residuais e pluviais. O que irei demonstrar então a seguir será a introdução do projeto solar térmico. Se nós repararmos, temos aqui os equipamentos introduzidos, aqui o sistema da AQS, e neste momento não temos aqui mais nenhum sistema relativamente ao apoio dos painéis solares. Ou seja, passando para o separador de solar térmico, mudando aqui de separador, nós conseguimos ver aqui o equipamento da AQS que foi introduzido então na especialidade de águas residuais e pluviais. E vamos trabalhar então também com este equipamento aqui. Iremos depois ver quais são as repercussões que iremos ter a quando da introdução do projeto solar térmico no projeto de águas. Eu vou aqui posicionar-me na cobertura. Bom, serão introduzidos aqui alguns painéis nesta e nesta água. Antes de fazer a introdução de dados, vou só aqui mostrar de uma forma breve as opções que podemos tomar aqui para o dimensionamento, ou seja, a nível tipo de edifício, acaba por ser o mesmo que já está partilhado na introdução da rede de águas residuais pluviais, depois acaba por ser transversal a todas as especialidades aqui do CIP-CAD MAP. Unidades de utilização, exatamente a mesma coisa, as unidades de utilização que aparecem aqui são as mesmas que já foram definidas para as águas residuais pluviais, ou neste caso até para o CIP-TERM. Em dados de obra, sim, temos agora opções relacionadas com o projeto solar térmico, ou seja, no caso do sistema de captação solar térmica será coletivo, neste caso, é a única possibilidade que temos aqui para o caso de ser multifamiliar. Produção da AQS, neste caso, vamos escolher a opção individual, mas poderia ser centralizada com depósito comprometedor ou centralizada com comprometedor de placas e acumulador. Okay? Mas no caso, a produção da AQS de cada fração será individual. E a acumulação do sistema de captação solar também poderá ser individual, centralizada com depósito comprometedor ou centralizada com comprometedor de placas e acumulador, ou seja, o acumulador neste caso, neste exemplo que eu vou fazer, estará em cada fração, como apoio ao sistema da AQS, mas poderia também existir uma situação em que temos os painéis a aquecer a água que estará num depósito comum para todas as frações, ou seja, que depois vai fazer apoio então a todos os sistemas da AQS, ou então também centralizada com comprometedor de placas e acumulador. Bom, aqui também vou manter individual. Cobertura solar, este valor poderá variar então entre 20% e 100%, vou deixar aqui o valor que está por defeito, que é de 75%. Percentagem mensal de ocupação também pode ser modificada, por defeito estará 100%, cada dado deste poderá ser modificado. Temperatura de acumulação poderá estar entre 45, 50, 55 ou 60 graus. Há aqui uma pequena ajuda que fala um pouco sobre estas opções, que é o valor da temperatura de acumulação influi no rendimento do sistema solar, no sistema de captação solar e no volume de acumulação. No caso de selecionar uma temperatura baixa de acumulação, obtém-se um melhor rendimento da instalação, mas necessita-se de um maior volume de acumulação. E no caso da temperatura mais elevada, recomenda-se para sistemas de acumulação centralizada. Ou seja, neste caso eu vou deixar a temperatura de acumulação em 45 graus, por exemplo. As condições climáticas são também as mesmas que já vêm no caso de estarmos a calcular, que já vem de trás, independentemente de estarmos a termos calculado o CIP-TERM ou não, porque também para calcularmos águas residuais e pluviais necessitamos de definir qual é que é a localização, por causa também da intensidade de chuva, etc. Ou seja, estes dados também vem por defeito. De qualquer forma, tanto para a temperatura exterior como para a radiação solar, é sempre possível fazer, ou neste caso consultar, porque estes valores vêm então das condições climáticas que são possíveis de serem editadas aqui. Bom, sendo assim, eu vou passar para a parte de introdução de dados. Ou seja, primeiro de tudo, perdão, vou aqui em instalação, equipamentos e vou colocar então o coletor solar térmico. Eu já tenho aqui um criado, de qualquer forma, antes de para criar, seria para mim, iria aparecer aqui uma janelinha, dizer introduzir novo equipamento, iríamos clicar aqui no mais e a partir daqui ou no novo,
escolheríamos então as hipóteses que tínhamos. Ele vai aqui aceder às possibilidades que existem no gerador de preços e vai mostrar para que depois possamos fazer uma outra escolha. Bom, então, tínhamos aqui a possibilidade, se os painéis solares estão sobre cobertura horizontal, sobre cobertura inclinada, integrada em cobertura inclinada, dentro de cada uma destas hipóteses, depois tínhamos várias casas comerciais, poderíamos ir escolhendo aqui, ou escolher a casa comercial, o valor médio, e a partir daí dizer também qual é que é o número de coletores solares em fila que temos. Okay? Ou seja, para todos os efeitos, a opção tomada para este exemplo será um coletor solar formado com 7 painéis. Devo-vos mostrar, vou editar, mostro-vos as opções que tenho. Ok? Sobre cobertura inclinada, número de coletores solares em fila 7. Montagem vertical. Pronto, para todos os efeitos, este será o equipamento que eu vou colocar. Vou colocá-lo com esta aqui e vou colocar outra fila de painéis aqui. Vou cancelar o comando e agora vou começar a introduzir o resto da instalação. Ou seja, de notar uma coisa, o facto de eu ter as coberturas inclinadas, aproveitando a parte de introdução de dados de CIPTERM, isto vai-me definir, porque eu defini que o painel estava sobre cobertura inclinada, vai-me definir automaticamente a inclinação. Irei-vos mostrar isso depois mais à frente. Ou seja, ele vai assumir a inclinação da própria cobertura inclinada que está aqui, que foi introduzida para o cálculo, por exemplo, para o cálculo da térmica. A partir daqui, então, passarei a introduzir tubagens, ok? Então, não há necessidade, a não ser que eu queira especificamente designar que uma tubagem é de impulsão e outra é de retorno, se não colocarmos nenhum visto, o programa automaticamente virá duplicar as tubagens que seja necessária para fazer logo na mesma linha tubagens de impulsão e de retorno. Eu vou fazer aqui aceitar. Então temos aqui a impulsão e aqui o retorno. Okay? Aliás, antes de introduzir as tubagens horizontais, até poderia introduzir primeiro as tubagens verticais. Ou seja, pedir aqui instalação, nova, e vou colocar também sem dar aqui, fixar o valor de, ou a hipótese de impulsão ou retorno, vou colocar as tubagens assim. A partir daqui, então, poderia agora também usar este comando, novo, trama horizontal, e vou introduzir aqui as minhas tubagens. Tinha uma que poderia assim, e esta agora poderia vir ligar-se ali também. Aqui podemos ligar o ortogonal também. Temos ali a impulsão. Depois temos aqui o retorno, ok? Ou seja, vamos fazer aqui a tubagem de retorno. Poderia ter mais ou menos esta configuração. Eu estou a dar aqui uma voltinha, já vão ver que será necessário, que é para colocar a posição da bomba. Né? E ao fim e ao cabo temos então estes equipamentos já conectados e agora nesta zona aqui vou à instalação, equipamentos e vou colocar uma bomba de circulação. Pronto, a partir daqui eu vou descer para o piso -1. Desculpem, para o piso 1. Então temos aqui a nossa fração A e a fração B. E temos ali então o sítio onde iremos ter os acumuladores. Pronto, então eu vou aqui a instalação, equipamentos, depósito com permutador de permutação simples. E vou, com esta orientação, colocar o meu equipamento mais ou menos aqui assim. E agora vou designar a que unidade de utilização este equipamento pertence. E neste caso será a fração A. Estas frações A são as frações que foram definidas, seja para o CIPTERM, seja para as águas. Vou fazer aqui a introdução. E agora vou também colocar outro equipamento aqui. E este será a fração B. Bom, a partir daqui,
Passarei então a introduzir as tubagens, ou seja, volto novamente aqui ao comando nova, ou então, como sempre, tem aqui instalação nova, vou fazer aceitar. E agora vou fazer então a introdução da tubagem, assim, agora dando aqui a volta ao duto. E como o programa automaticamente vai determinar o que é, ou duplica as tubagens de impulsão e de retorno, nós podemos estar a ligar uma à outra sem haver risco de estarmos a criar um circuito, que é o que normalmente acontece nas águas. A partir daqui temos a saída de água quente. Não é? A saída de água quente liga ali à entrada de água quente do esquentador. E vou fazer o mesmo para o outro lado. E como não há o risco de estarmos a fechar isto em circuito, porque o programa não faz circuito, ou seja, temos aqui as colunas verticais de impulsão e retorno, vamos ligar esta tubagem também aqui, porque ao fim e ao cabo depois o programa duplica esta tubagem, né? Porque a água tem que andar em circulação. Então vamos aqui fazer então o resto da introdução do outro lado. Ligamos então aqui e este a este. E agora saímos ali com a saída de água quente do permutador para o esquentador. Este piso está feito. Mas agora vamos repetir isto nos outros pisos de cima, ou seja, volto a subir de piso, volto ao comando de instalação, equipamentos, depósito, vou colocar o depósito aqui, ele automaticamente vai me perguntar a fração e agora passa a ser a fração C, volto aqui a colocar outro, este passará a ser a fração D, volto aqui ao comando das tubagens e vou fazer então a introdução que tinha automaticamente. Que tinha feito então anteriormente, digo. Sempre que se enganarem no nó, já sabem tem este comando que é eliminar o último ponto introduzido e voltam novamente ao ponto anterior. Como, por exemplo, foi o que me aconteceu agora. Dei ali um nó um bocadinho ao lado, mas podemos sempre modificar isso. E agora volto aqui. Está aqui a dar ao duto. Esta parte será um bocadinho mais repetitiva, mas necessária para completar o resto da rede. Aqui o esquentador. Esta parte está feita. Subimos de piso. Instalação. Equipamentos. Depósitos. Temos aqui o depósito. Fração E. Aqui, fração F. Voltamos então às condutas. Às vezes com as capturas, quando temos também aquele nó que está ali, às vezes ele faz uma captura a 45 graus e às vezes necessitamos de fazer um bocadinho de zoom se quisermos ter as tubagens assim todas ortogonais. E agora aqui a saída. E fazer o mesmo para este lado aqui. Claro que existe sempre a opção de subirmos de piso e copiarmos o que está no piso abaixo. No entanto, depois isso vai ter que, neste caso, irá-nos obrigar a ter que editar os permutadores de forma a modificar-lhes as referências que eles têm, porque eles têm que estar identificados com a fração em que eles pertencem, não é? Que é basicamente esta identificação que eu estou a fazer aqui assim. Estes são os dois últimos permutadores a introduzir. E agora falta a última parte da rede. Download e
Pronto, com mais ou menos cuidado, termino aqui esta introdução. Bom, aqui vou terminar. Ao fim e ao cabo, o que nós tínhamos que fazer, e o programa aqui vai dando aqui um aviso, há aqui algum ponto que me sobra, só um segundo, deve ter me esquecido aqui de alguma coisa. Estão a ver que ele não ficou bem conectado, então vamos aqui em instalação, mover, possam ver então o nó dali para ali, pronto, e aquele aviso já desapareceu. E o que eu queria referir é aqui em cima na cobertura, é que se visualizar aqui o 3D, ou seja, nós temos aqui uma situação que estas tubagens que estão aqui, elas estão a trabalhar por cima, ok? Ou seja, que isto está introduzido no grupo de cobertura, não é? E no grupo de cobertura nós temos umas lajes que foram desniveladas, mas a altura do grupo da cobertura é aqui. E então o que eu necessito fazer neste caso será então desnivelar estas tubagens relativamente ao piso da cobertura, menos 3 metros, que é a altura até à cobertura plana. Como podem ver, os painéis já se encontram com inclinação, porque é a inclinação que existe das lajes, okay? Que elas estão aqui apagadas, depois posso mostrar tudo. Apaguei de propósito, que é para se poder ver a instalação. Assim sendo, aqui em instalação, atribuir nível, clicarmos numa tubagem e depois podemos utilizar um outro nível que, relativamente ao pavimento da cobertura, nós vamos desnivelar 3 metros, okay? Para baixo, menos 3 metros. Então aceito e basta-me então selecionar as restantes tubagens, botão direito do rato, e se agora voltasse à vista 3D, já mandei as tubagens então descerem e estarem, neste caso, a trabalhar por aqui. De referir uma coisa, que neste caso, como estas tubagens estão todas atribuídas no mesmo nível e estas tubagens ficam associadas ao desnível que existe na própria laje, eu deveria, não irei fazer aqui, mas eu deveria ter dado um nó nestas tubagens que estão aqui, de forma a que o desnível que eu faça só se repercuta nestas tubagens cá de cima. E estas já não descem isto tudo, porque senão passarão para o piso de baixo. Ou seja, ao fim e ao cabo, era como se tivéssemos dado um nó aqui e outro nó aqui e tivesse definido então o meu desnível apenas para estas tubagens que estão aqui. Bom, a partir daqui eu poderia calcular. Iremos ver então se a obra calcula, se existe algum problema e que opções é que podemos tomar. Pronto, temos aqui umas mensagens de erro na cobertura e passando aqui o cursor por cima temos que o volume de acumulação não cumpre a especificação, onde 50 inferior a V dividido por A inferior a 180. Ao fim e ao cabo, trocando isto por miúdos, digamos assim, o que acontece é que a soma das áreas com os coletores que temos introduzidas não é suficiente para o volume de acumulação aqui calculado. Então, passamos para outra opção do programa, que é, em obra, seleção de materiais e equipamentos, nós podemos modificar aqui muita coisa. E na parte da instalação, no aquecimento e climatização AQS, temos então aqui para os sistemas de condução de água, para emissores de água de climatização, dispositivos de controle centralizado e captação solar. No caso de sistemas de condução para os sistemas de condução de água, temos aqui a possibilidade de modificar o depósito com permutador, permutação simples. Ao chegarmos aqui, podemos visualizar que o que foi introduzido, porque é a opção que está aqui por defeito, foi um acumulador, um depósito com 160 litros. Eu, neste exemplo,
Isto, não sei se recordam que falámos no início, aquela que a temperatura de acumulação, etc., que isso também fará variar qual é que é o volume, a capacidade que os portadores terão que ter, os depósitos terão que ter, mas neste caso eu vou passar aqui para 200 litros, ok? Um depósito moral de 200 litros, e agora faço aceitar, e agora voltaria a calcular a obra novamente, a ver se seria o suficiente. Que o programa só vai voltar novamente aqui a calcular a instalação. Este cálculo também acabará por ser relativamente rápido. E aquele aviso, aquele erro desaparece, a rede passa a estar calculada e passando agora o cursor por cima, temos então os dados de cálculo. O mesmo acontece, baixando de piso, neste caso para o piso 4, por exemplo, temos então isto. Se recordam também, como podem ver, não havia problema de estarmos aqui a criar um circuito, porque o programa vai fazer duas vezes aquele diâmetro, ou seja, ele duplica a tubagem. Para o programa existem duas tubagens, estão ali, uma para a impulsão, outra para o retorno na mesma linha. Relativamente a listagens, ou seja, depois, ao fim e ao cabo, depois é só consultando, é só passar por cima de cada um das condutas. No caso de resultados, nós podemos ir aqui. Isto depois será, como sempre, transversal aos outros programas, não é? Temos ali a impressora em que temos aqui, por exemplo, o cálculo da instalação, que basicamente é o apanhado de tudo. A listagem conjunta de tudo o que está introduzido e calculado. Perdão. O programa faz sempre uma pequena verificação antes de listar, até porque necessita estar a considerar o tipo de elementos, porque esta listagem inclui muita informação. Bom, tem aqui então o índice e a partir daqui os dados iniciais, descrição do edifício, condições climáticas, condições de utilização, formulação, dimensionamento, sombras projetadas nos dispositivos de captação solar, etc. Pronto, como sempre, clicando aqui no exportar, podem exportar isto para PDF, DocX, TXT, HTML ou RTF. Ou imprimir diretamente. Para além disso, também poderiam-se tirar a listagem de descrição de materiais e elementos construtivos, o quadro de materiais e medições e orçamentos. Eu vou aqui fechar, vou falar então aqui na plotter. Isto depois das medições podemos ver numa obra mais pequenininha que vos vou mostrar mais à frente. Aqui na seleção de desenhos também segue as mesmas opções, ou seja, clicamos aqui no mais, temos a possibilidade de escolher o que é que queremos desenhar, que piso é que queremos desenhar, quais são os pisos em que nós queremos ver as vistas 3D, por exemplo, colocar a vista 3D neste piso, na cobertura, e a partir daqui primeiro em aceitar ou modificar a escala. Fica aqui também uma nota, a escala outros permite-me dizer manualmente qual é o valor da escala e modificar o tamanho dos textos. A escala, neste caso, é um 100, ela ajusta o tamanho dos textos à escala selecionada para o desenho. E a partir daqui, pronto, temos o pormenor de um desenho, ficha 3D da cobertura e depois aqui a cobertura. Aqui o piso de habitação. E pronto, e como sempre, clicando em imprimir todas estas folhas são exportadas
para DWG, neste caso, porque é o periférico que está escolhido, e colocando aqui este visto, ele automaticamente vai abrir o vosso programa de CAD, abrindo estes desenhos todos. Referir passando ou seja, estando esta rede dimensionada, vou referir aqui uma situação que tem e não tem a ver com o solar térmico, mas acaba por ter bastante interesse, que é, nós do projeto de águas tivemos a localização do sistema da AQS, o que quer dizer que, passando agora para o projeto de águas, porque ao fim e ao cabo estes projetos estão interligados um com o outro, já me aparece aqui o depósito, ok? Tanto de um lado como do outro. O que eu vou fazer é para todos os pisos. Será a rede calculava sem isto, né? Mas para estar bem calculada necessitaríamos fazer isto. Ou seja, para a rede de águas eu necessitaria de ir agora às tubagens, não é? De água fria e alimentar o depósito. Não é? Ou seja, precisaria de ligar o depósito à tubagem de água fria da minha rede de águas. E eu então iria fazer isto em todos os pisos. Ou seja, são só para 4 pisos. E depois, dimensionando esta rede, já vamos dimensionar a rede tendo em conta também com o abastecimento ao depósito. Estando assim a rede de águas completa desta vez. Ou seja, até aqui a rede de águas estava a ser calculada com a admissão de água fria ao dispositivo da AQS e a partir daí saía a água quente. Neste momento temos o sistema de solar térmico calculado, já temos ali o valor do depósito e agora voltamos à rede de águas e ligamos também a rede de água fria ao depósito, que é a água que vai ser aquecida pelo sistema solar térmico. E assim temos a rede de águas completa e também a rede de solar térmico dimensionada. Pronto, ao fim e ao cabo, temos então esta tubagem que está aqui, que também já foi introduzida e já foi calculada, porque tem um caudal, neste caso, 1,865 metros cúbicos hora, que caberá, neste caso, por ser igual ao caudal que sai do esquentador, 1,865 metros cúbicos hora. Ok? Bom, fazendo aqui outro exemplo, ou seja, uma coisa mais pequena. Vamos aqui, pode ser este aqui. Pronto. Este é um exemplo da moradia top. Não é o final, é o início. Desculpem. Aqui é o exemplo da moradia top. Ao fim e ao cabo, nós temos aqui a rede de águas da moradia. Para esta moradia, vou fazer então também o sistema de solar térmico. Ou seja, neste caso, voltaremos aqui à parte de solar térmico. E aparece-nos aqui então também o nosso sistema de AQS. Bom, subindo aqui para o terraço, eu vou fazer aqui a instalação de um sistema diferente, não é? Ou seja, aqui na seleção de materiais e equipamentos, se bem que na parte de dados de obra, basicamente as opções serão as mesmas que vos mostrei anteriormente, sendo que as escolhas de sistemas não existe, não é? Não sei se estamos a falar de uma obra que a nível de tipo de obra é uma moradia unifamiliar, logo não temos aquelas opções de sistemas coletivos, etc. Não faria sentido, não é? Mas o que nós podemos tomar aqui como opção é na seleção de materiais e equipamentos, aqui em instalação. Instalação, novamente, aquecimento e climatização AQS e na captação solar. Se nós formos ao coletor solar térmico, nós podemos então novamente definir se queremos sobre cobertura horizontal inclinada ou integrado. Neste caso eu vou querer como sobre cobertura horizontal, apesar de que eu não tenho cobertura nenhuma introduzida, não tenho elementos de térmica introduzidos, ou seja, elementos de lajes, paredes, etc. A única coisa que tem são as máscaras de arquitetura e a rede de águas introduzida, mas aqui nós podemos fazer modificações e isto
por vezes é uma questão que surgiu na assistência, que era como é que se calculavam com sistemas compactos com termosifão, é vir esta opção, ou seja, seleção de materiais e equipamentos, instalação, aquecimento, climatização AQS, captação solar, o coletor, e aqui escolhemos compacto termosifão. Okay? Da mesma forma podemos escolher marca ou não, ou então deixar aqui como casa comercial, qual o volume de depósito, podemos modificá-lo aqui, eu vou deixar assim e vou fazer aceitar. E agora vou começar a colocar então a instalação, basicamente seguirá as mesmas opções, seja equipamento, coletor solar térmico compacto, podia definir a inclinação, vamos supor que eu vou colocar até 35 graus. Fazia aceitar, vou colocar então com esta orientação, eu vou colocá-lo aqui, por exemplo. E agora vou voltar para o piso zero, porque eu vou querer definir onde é que fica a minha coluna. Eu vou colocá-la ali. Ou seja, vim então aqui, nova. Vou colocar aqui assim. Aproveito já para ligar o resto termoacumulador à minha coluna. Subo para o terraço. E agora, continuando com as baixas horizontais, vou ligar esta minha rede, esta coluna, digo, ali ao termoacumulador. Bom, e agora, resultados calcular, ver se seria necessário mais alguma opção. A rede está calculada, aparece ali um triângulozinho. Passando o cursor por cima, posso ver, por exemplo, a inclinação introduzida para o suporte, 35 graus, não está dentro do intervalo de inclinações admissíveis segundo o fabricante, que indica 40 graus. Bom, então, podíamos também editar, ou então vir aqui em instalação, editar, clicar em cima do equipamento e agora dizer-nos, ok, então tem 40 graus e fazemos aceitar. Resultados, calcular. Este aviso desaparece e temos então aqui também novamente a rede calculada. Da mesma forma, listagens, cálculo da instalação. Temos então a mesma listagem que tínhamos visto anteriormente, mas para este sistema mais simples. Tem uma listagem, mas ainda mais pequenininha. E depois, descrição de materiais e elementos combustíveis, quadro de materiais, medições e orçamentos. Podemos só pôr só a instalação. Tínhamos ali então a medição. Eu estou a tirar a medição nesta rede, que é para não estar assim, não estarem a verem um programa muito tempo a calcular, porque o outro era muito maior. E assim, aqui na apresentação não era assim muito útil. Bom, temos então aqui o mapa de trabalhos, detalhado, o normal que acontece então nas outras especialidades também, o orçamento, pronto, o orçamento de concurso, um orçamento detalhado, com detalhe na composição, seja com a composição dos preços, o preço composto em preços simples, e o rendimento do custo simples de cada um deles, e o orçamento de concurso e o quadro de mão de obra, e o quadro de materiais também. Portanto, tudo isto como sempre, mas portanto, para qualquer um destes formatos. Agora, da mesma forma, plotter, desenhos, iria ser exatamente a mesma situação. Portanto, temos ali o 3D e imprimindo, o programa gera os desenhos e temos aqui os desenhos do solar térmico. Como podem ver, como nós dissemos que era um sistema de captação solar sob cobertura plana, ele automaticamente coloca um equipamento, neste caso com termosifão, já adequado, né? Com a inclinação que eu lhe dei. Né? Agora, para terminar, o que acontece é que, bom, eu coloquei este equipamento aqui, mas é necessário levar água a este equipamento. Não é? Bom, novamente, voltando aqui agora à rede de águas residuais e pluviais, estando no terraço, eu já vejo aquele equipamento ali. Não é? Ou seja, eu necessitaria então agora de ir ao piso zero, de colocar uma coluna montante, que pode ser, por exemplo, aqui, de tubagem de água fria. Esta aqui, desculpem, coluna montante, tubagem de água fria. Subir de piso para o terraço e colocar aqui água fria. Aqui água fria de tubagem horizontal.
ali para ligar ao termosifão. E agora, se tudo estiver bem, voltar a calcular a rede de águas, ele já entrará em conta também com o caudal do termosifão. Pronto. Estão a ver aqui. Calculado diâmetro, este entrará para a medição também da rede de águas. Temos aí o caudal, 2,253 metros cúbicos hora, que será a mesma coisa que nós temos aqui de saída de água quente do sistema da AQS, 2,253 metros cúbicos por hora. Bom, sendo assim, eu dou por terminada esta apresentação sobre o solar térmico.